Se você pudesse começar a sua redação sem ficar perdendo tempo como um bobo olhando para o papel em branco. Eu sou o professor André Gazola, do blog lendo.org, e vou ajudar você nisso nesse vídeo. Eu já assisti essa cena muitas vezes. O aluno está ali parado, com a folha de papel em branco e com uma cara de bobo, de confusão, sem saber o que fazer, sem saber o que escrever, sem saber como começar a sua redação. Só que no Enem você não tem tempo para isso. Você vai ter lá uma hora e meia para escrever a sua redação. Então você simplesmente não pode perder tempo. Como se inicia uma redação? Tem fórmula para isso? Há o jeito certo? Há o jeito errado? Tem algumas dicas que eu posso te dar e que com certeza vão acelerar e melhorar suas redações. Em uma introdução de redação do Enem, você precisa de 3 coisas. Antes de eu dizer essas 3 coisas para você, eu queria salientar a importância da redação do Enem e contar para você uma história de 2 alunos meus, o Leonardo e o Miguel. O Leonardo era um crânio, estudava um monte, sempre gabaritava as provas, e o Miguel adorava jogar videogame, assistir série e ir para festa. Mas ele se ligou e percebeu que a redação é muito importante para a nota do Enem. Ele fez um curso de redação e a história final desses 2, eu quero que você leia nesse artigo, que o link está aparecendo aqui embaixo. Certamente essa história vai te surpreender. Agora, quais os 3 elementos que precisam estar em uma introdução de redação? Na verdade, desses 3, você precisa mesmo usar ao menos 2. É o seguinte, o primeiro elemento é uma contextualização histórica, né? Para isso, uma contextualização de tempo, na verdade. Para isso, se você souber um pouco de história, é muito melhor, porque o Enem tem um critério que avalia você segundo o conhecimento que você tem de outras áreas e como você consegue relacionar o tema. Então, se você consegue relacionar com algum elemento histórico, seja lá a Revolução Industrial, seja lá os Homens das Cavernas, seja lá o feudalismo, seja lá qualquer coisa, a Segunda Guerra Mundial, isso é um ótimo ponto positivo para você e que sua introdução vai ganhar com isso. Agora, ele não é obrigatório. Você pode substituir esse elemento por uma citação de um pensador importante, e essa citação, é claro, vai ter que ter a ver com o tema que você está escrevendo. Então, 2 opções. Ou você faz uma contextualização de tempo, ou você faz a citação de um grande pensador. Pode ser um filósofo, um sociólogo, enfim, aí você vê quem é o pensador que melhor se encaixa. Eu gosto mais da contextualização histórica, até porque é mais fácil, mas as 2 são válidas. E qual é o terceiro elemento? O terceiro elemento é a sua tomada de posição em relação ao tema. Então a estrutura é a seguinte, você faz ou uma contextualização de tempo utilizando elementos históricos, ou cita um grande pensador a respeito daquele tema. Depois você faz a sua tomada de posição, você escreve a sua tese, que é o momento em que você vai se posicionar em relação ao tema. Vai dizer se é a favor, se é contra, se concorda, se não concorda. Tá? Então, pensando nisso, você não vai mais perder tempo para escrever essa introdução. Você sabe a estrutura. Contextualize no tempo, posicione-se. Ou cite um grande pensador e posicione-se. Quer ver que eu vou te dar exemplos de cada um desses métodos. Olha só. Primeiro, em que ele usa uma citação de um grande pensador. Isso é uma introdução, tá? Pensa assim. Segundo Bauman, sociólogo polonês, a falta de solidez nas relações sociais, políticas e econômicas é característica da modernidade líquida vivida no século XX. O tempo de duração de um relacionamento entre jovens, que vem diminuindo de forma assombrosa, reflete essa realidade. Então veja como aqui foi citado o pensamento, não está nem entre aspas, né, a ideia dele.
Foi citado o Bauman, foi citado o que ele pensa sobre a vida de hoje em dia, que é a modernidade líquida, e aí se posicionou em relação ao tema, né? O tempo de duração de um relacionamento reflete essa realidade, a realidade da modernidade líquida. Simples, uma introdução de 2 frases que está perfeita. Tá? Então agora vamos ver outra em que ocorre a contextualização histórica. Essa aqui é um pouquinho maior. Vejam. A Revolução Industrial, ocorrida inicialmente na Inglaterra durante o século XVIII, trouxe a necessidade de um mercado consumidor cada vez maior em função do aumento de produção. Para isso, o investimento em publicidade tornou-se um fator essencial para ampliar as vendas das mercadorias produzidas. Na sociedade atual, percebe-se as crianças como um dos focos de publicidade, prática que deve ser restringida pelo Estado para garantir que as crianças não sejam persuadidas a comprar determinado produto. Então vejam como, na primeira frase, se contextualiza historicamente, né, falando da Revolução Industrial, o que aconteceu, aumentou a produção, aumentou o mercado consumidor. Depois nós temos uma frase que serve de ponte, né, entre o passado e o futuro. Vejam, para isso, o investimento em publicidade tornou-se o fator essencial para ampliar as vendas das mercadorias produzidas. E na terceira frase da introdução a gente se posiciona, dizendo que as crianças são o foco e que elas não devem ser persuadidas a comprar determinado produto, e para isso o Estado deve intervir. Né? Então eu me posicionei já em relação ao tema na minha introdução. Essas 2 introduções elas foram retiradas de redações nota 1000 do Enem. Eu adaptei um pouquinho, mas basicamente são iguais às que foram escritas em redações nota 1000. Né? Então vejam que não tem mistério. Ou você se posiciona, se contextualiza no tempo e põe a opinião, ou cita no Invente o Pensador e põe sua opinião. É simples começar uma redação. Não perca tempo com isso, pare de ficar olhando que nem bobo para o papel e não deixe de ler a história do Miguel e do Leonardo, que com certeza você vai se surpreender. Eu sou o professor André Gazola, do blog lendo.org, e eu te deixo um abraço, foco nos estudos, foco na redação. Até mais!